dia, terçou! Bom dia para você que está aqui ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está vendo em outro momento. E estamos começando o Desembaraxando, episódio 124. 124 embaraço. Quem diria, hein? Quem diria, hein? Mas chegamos, é isso aí, chegamos. Chegamos nesse episódio. Gratidão a você que tem estado conosco todos os dias, seja ao vivo ou seja gravado. Muito obrigado ao seu carinho, tá? O Desembaraxando é de segunda a sexta-feira, às 6 da matina, agora são 6 da matina, e sábados, domingos e feriados, horários alternativos, como tu já sabe. Então, gratidão a você. Como já é sabido, esse conteúdo fica gravado aqui, né, no Instagram e também nas plataformas, olha só que chique, do Facebook e do nosso YouTube. E eu peço que você se inscreva lá no canal do YouTube, né? Muito bem. Gratidão a você que está conosco, galera que vai chegando aí, pessoal corajoso, né? E temos um dia pela frente para fazer um monte de coisa aí, trabalhar, estudar, resolver problemas, visitar alguém, buscar alguma coisa que estava esperando, enfim, cada um com o seu contexto e com a sua realidade. Então dá tudo certo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje sobre elaborar, oh meu Deus do céu, elaborar o luto, ok? É isso aí, elaborar o luto. Bem, eu vou estar chovendo no molhado no começo, mas não tem como. Elaborar o luto faz parte da vida, né? E muitos podem pensar que luto só tem a ver quando perde um ente querido. Eu não posso falar a palavra aqui, senão a live cai, né? Então, está entendendo? Então, o luto não é só quando perdemos um ente querido, quando alguém que amamos, uma pessoa querida, deixa de estar entre nós. Não é só assim, não. O luto vai para várias áreas da nossa vida. O luto, na verdade, é uma experiência humana, uma experiência inevitável, que vai envolver a renúncia, que vai envolver a ausência, é claro. A ausência é também uma presença, né? O silêncio também diz muito. Então, só para quem está na situação, para poder entender e ter uma empatia quanto a isso. Só que, seja qual for o motivo do luto, tem a ver com renúncia, tem a ver com ausência, mas também tem a ver com a necessidade de se reelaborar, de elaborar, na verdade, uma perda, elaborar, trabalhar para dentro da gente. Então também tem a necessidade de elaborar essa perda e realmente desenvolver a capacidade de se reinventar via criatividade. Então o luto tem essa função também. O luto não é tão somente a perda de alguém querido, como já falamos, mas é um processo humano, é inevitável e vai para todas as áreas da nossa vida, tá? Então vai ter renúncia, ausência, só que também a necessidade de elaboração dessa perda. Bom dia, Ju, bom dia, que legal, é isso aí, muito, muito bom. Então essa questão de se reinventar mediante a criatividade. Bem, uma pergunta que eu vou falar também é muito redundante, muito óbvia, né? Mas você já viveu um luto que não foi pela perda de alguém? Então, por exemplo, o fim de uma relação, a perda de um emprego, ou até de um projeto que não deu certo. Depois eu vou falar outras situações de luto que tem na vida, tá? Só comecei com essas três aqui para poder nos levar a pensar, né? Fim de uma relação, perda de um emprego e projeto que não deu certo. Trazendo a psicanálise para perto, então Freud, 1917, se não estou enganado, ele falou que o luto é a reação à perda de um objeto de amor. E esse objeto pode ser o quê? Eu escrevi aqui, ó. Pode ser uma pessoa, que é o que a gente mais vê, né? Ou porque ela não está mais entre nós, se é que você me entende, ou porque ela se afastou da gente. Pode ser uma função, o trabalho que eu perco, o status que eu perco, o papel social que eu perco, ou um ideal também, que tem a ver com um sonho, o projeto que falamos agora há pouco,
ou até mesmo uma expectativa. Então Freud coloca o luto nesses 3 âmbitos. Mas seja o que for, a gente vai ver que o luto é uma renúncia necessária. Luto tem a ver com renúncia, né? Abrir mão daquilo que se perdeu, ou de quem se perdeu, ou do que perdeu. Então o luto vai ter a ver com renúncia. E a pessoa vai vivendo essa renúncia, vai se deparando com a realidade do fato, realmente não tem mais aquilo, ou alguém, ou seja lá o que for, e a pessoa vai reinvestindo a sua energia psíquica, que em psicanálise é a libido, que não é só sexo, né, assim, o ato sexual, mas tudo que dá gozo, prazer pra gente, né? Então a pessoa vai reinvestir essa energia psíquica em outras coisas, em outros objetos, em outras formas de viver, em outras pessoas também, tá? Então a pessoa vai se reinventando. No começo é complicado, no começo é muito doído. Falar que o luto é fácil tá de sacanagem, né? Não é brinquedo não. E quem tá de fora, é claro, é mais fácil, porque não tá sentindo o que a pessoa tá sentindo. Mas quando vem a nossa vez, a gente sabe como é que é esse negócio, né? Então o luto é complicado, para não falar outra palavra aqui, para não cair minha live, né? Então, olha que interessante como que o luto está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Por exemplo, quando eu começo a conhecer uma pessoa, seja amizade, relacionamento, qualquer coisa, tá? Mas conhecer alguém. Quando eu começo a conhecer alguém, automaticamente nós vamos vivendo o processo de luto enquanto conhecemos alguém. Como assim, Baracha, eu vou viver no luto quando eu conheço alguém? Ou por exemplo, é o luto que eu já vou vivendo pela pessoa que eu queria que ela fosse. E quanto mais eu convivo, eu vou vendo o modo como ela é, mais o modo como ela é, e menos o modo como eu idealizei como ela deveria ser. O modo como ela deveria ser. Então já começa aí o luto. Aí você vai se deparando com a pessoa, você vai se decepcionando, você vai se alegrando, você vai se ajustando, mas a pessoa não é como a gente imagina. Então a gente tem uma visão inicial do outro, né? Porque no fim das contas, gente, nos relacionamentos, a gente busca, na verdade, a gente mesmo, né? Nós nos buscamos no outro. Aquela conversa de semelhanças, eu quero alguém parecido comigo, que defenda os mesmos princípios, que tem as mesmas... É aquela conversa. Nós queremos, na verdade, somos nós mesmos, né? O diferente, o desconhecido, a mudança pega a gente. Só que é aí que vem a possibilidade de crescimento de criatividade, que depois a gente pode entender a duras penas, né? Ah, mas ela não me dá amor como eu imaginei, não é carinhosa como eu imaginei, é diferente da minha mãe, do meu pai. É diferente sim. Então, o luto começa aí. Quando eu começo a ver que a pessoa não é do modo que eu idealizei. Então a pessoa não é conforme eu idealizei. E aí vai viver o luto. Os pais, por exemplo, têm isso também. Quando vê que o filho é um outro. Que o filho não é de tudo do modo como ele idealizou. Tem filho que vai fazer bonitinho como o pai e a mãe quer. Até a profissão que vai seguir que a mãe e o pai quer. Até o tipo de casamento que a mãe e o pai quer. Até a religião que a mãe e o pai quer. Mas tem uns que não. Aí vão ser tidos como aquelas ovelhas, né? Que dão trabalho. Se é que você me entende o termo, né? Então, os pais vivem o luto dos filhos também, quando veem que os filhos não são como eles idealizaram. Então, é um luto também. Olha só como o luto está presente em tudo na nossa vida. Em tudo na nossa vida. Quando você vai pegar um caminho para um lugar, aí você corta um caminho achando que vai tirar vantagem, chega lá, tem um baita de um trânsito, aí tu já fica pistola já, aí tem que elaborar o luto do caminho que não foi como você quis, o horário, o trajeto. Tá em todo lugar. Você vai buscar alguma coisa na farmácia, tem um papelzinho que fala que era tal dia para buscar, aí você vai e não ficou pronto, por mais que conte que estourou o pneu do carro no transporte, deu um problema e você fica pistola também com isso. O luto então tá em todo momento. É muito mais do que perder um ente querido, tá entendendo? É muito mais do que lidar com a perda de alguém, que é complicado pra caramba, né? Claro que é. Só que elaborar o luto é ver que essa pessoa idealizada não existe. Essa pessoa que idealizamos não existe. O mais triste o mais triste é enterrar a pessoa viva, enterrar a pessoa que a gente idealizou, né? Vai ter que enterrar essa pessoa. Encerrar um relacionamento com a pessoa, seja um parente, um amigo, encerrar. Um lado nosso pode se apegar muito ainda a essa pessoa, por mais que a gente está vendo que não está bom caminhar, por vários motivos,
Mas é isso aí, é enterrar a pessoa viva. E o Freud falava que enterrar a pessoa viva, nesse sentido, é enterrar o que eu idealizei, é enterrar o que não existe na verdade. Mas para mim era o que eu queria, era o que existia, né? Mas eu entendo você, isso acontece sim. O mais triste é isso, tá? Tem hora que tem que abraçar e tem hora que tem que se afastar de abraçar, como diz o sábio Salomão, né? Então, essa pessoa não existe, é interessante isso, né? Então, quando eu conheço alguém, na verdade, eu já tenho que elaborar um luto, né? Porque a pessoa não é do modo que eu estou imaginando, e reconhecer isso é viver o luto, e eu queria que a pessoa fosse de um jeito e ela não é, então isso também é elaborar o luto, é viver o luto, né? Então, na verdade, a pessoa não é que nem eu idealizei, a pessoa é ela. Então, na verdade, elaborar o luto nesse sentido é ver que essa pessoa que eu idealizei nunca existiu. Então, como disse aqui a Ju, é enterrar a pessoa viva, é enterrar a pessoa que eu idealizei e olhar para quem a pessoa é realmente. E assim os outros fazem conosco também, tá certo? É isso aí que acontece. Então, vai ser necessário um tempo para a pessoa confeccionar esse luto, ou até colocar um substituto nesse lugar, que é o que acontece bastante. Não é um processo rápido, né? Cada pessoa tem o seu tempo. Lembra que antigamente as viúvas usavam preto nas ruas? Nas novelas ainda passavam isso. Reprisou Tieta do Agreste há tempo pouco agora. E tinha a Perpétua lá que estava de preto, com a sombrinha preta batendo nos outros. Então, quando alguém estava de preto nas ruas, a mulher viúva, qual que era a mensagem ali? Deixa ela. Ela está vivendo o processo da perda do marido. Então, no tempo dela, ela vai tirar essa roupa preta. É que nem a criança que tira a chupeta da boca. A chupeta já é a maneira de lidar com o luto da perda do seio materno. Sabia disso? Porque quando perde o seio, a criança vai eleger a chupeta, vai eleger um brinquedo, ela quer um cachorrinho, ela quer um brinquedo, ela quer não sei o que, para fazer o lugar do luto perdido do seio. Então olha como que o luto está em todo lugar. Está em todo lugar o luto. A irmã mais velha sai de casa para fazer faculdade, a irmãzinha do nada quer um cachorro. Por que você quer um cachorro, né? Nunca falou de ter cachorro em casa, mas quer. Porque o cachorro ocupa um lugar de elaboração do luto da irmã mais velha que foi embora. Tá entendendo? Então, o luto acontece em todo momento, gente. Em todo momento acontece o luto. Para alguns o luto é mais difícil, pois envolve, que nem eu falei, envolve a renúncia. Não queremos renunciar, queremos acreditar que ainda vai ser diferente aquela pessoa e ela não é do modo como eu estou idealizando. Não é. Ainda eu conversava com uma pessoa no sábado, eu estava num evento, a pessoa falava isso em relação ao marido, né? Meu marido não é esse de falar que ama, de falar que eu sou bonita, de falar isso e aquilo, que nem meus pais falavam, né? Então a pessoa viu que o marido é outro mesmo, né? Que é outro. Então a pessoa não quer abrir mão, né? Aí você vê nos dias de hoje, né? A pessoa não aceita o fim de um relacionamento. Tá bem atual isso aí, né? Infelizmente, né? A pessoa não aceita o fim do relacionamento, ou seja, não quer viver o luto, aí não quer renunciar à pessoa que não quer mais andar com ela, com ele, e essa pessoa que não aceita persegue a pessoa, entra no elevador e tá sabendo, né, o que aconteceu, né? E infelizmente aconteceu o que aconteceu. Por não aceitar, por não lidar com a renúncia que envolve o luto. Então é uma coisa que tem que vir de casa, é uma coisa pedagógica. Essas crianças que não são não são levadas a lidar com frustração, tudo é possível, tudo pode, passe por cima de qualquer coisa. É uma geração fraca, que não sabe lidar com perdas. Então, é interessante isso. Elaborar o luto, então, significa o quê, Baracho? Significa reconhecer a falta, entrar em contato com a dor e não fugir dela. Quanto mais eu fujo, mais eu postergo esse negócio. Abrir espaço interno para que algo novo possa surgir. Aí vem a reinvenção e a criatividade, cada um no seu tempo, tá? É muito fácil eu julgar a pessoa assim que tá no luto. Nossa, já mudou? Nossa! Quando é questão de relacionamento, quando perde uma esposa, um esposo, certeza que tá aprontando já antes já. Não sei. É duro falar isso, né? Mas enfim, quando se elabora o luto, acontece a substituição do perdido. Que substituir o perdido, Baracho, não é esquecer. A gente não esquece as coisas, tá? A chamada cura não é esquecer. Muitos são para terapia querendo esquecer alguma coisa. Você não vai esquecer. Mas a gente pode dar um novo significado.
A gente pode aprender a olhar diferente isso. Agora esquecer não tem como isso, só uma amnésia, uma pancada na cabeça que a pessoa esquece. Até coisa boa esquece. Então não é isso. Mas aí, Baracho, tem pessoas que não elaboram o luto, né? Realmente, tem pessoas que não elaboram o luto. Então Freud falava o quê? Quando o luto não é elaborado, vai ter o quê? Vai ter a melancolia. O luto é uma coisa, a melancolia é outra. Então a melancolia é quando o sujeito não consegue se desligar daquilo ou de quem perdeu. A pessoa vai internalizar essa perda, vai carregar o morto, seja situação, pessoa ou coisa, dentro dela. E aí isso vai voltar contra ela mesma, vai vir autocrítica, vai vir culpa, um monte de coisa que a pessoa pensa, né? Porque ela se acha responsável, fica lamentando aquilo, se eu pudesse ter feito isso, se eu tivesse feito diferente, e fica nessa conversa. E não consegue se abrir para a vida. Aí não quer comer, não quer passear, não quer se divertir, jamais vou ter outra pessoa na vida, e blá blá blá. Não é assim que acontece? Não é assim? Então a pessoa internaliza a perda e alguns levam essa perda internalizada até o último dia da sua vida. Né? Pessoas em volta tentam fazer se animar, mas é o processo de cada um. Então a pessoa leva. Eu vi uma vez naquele National Geographic, aquelas histórias dos animais da África, né? Tinha uma espécime de macaco lá, aí a mãe macaca, tinha o filho morto já. E até os animais passam por isso, né? O filho estava morto e ela carregou ele durante dias assim nas costas, como se fosse um macaquinho vivo no cangote da mãe. Aí o narrador falava, olha, até os animais não têm dificuldade com o luto. E ela para lá e para cá e o macaquinho estava morto já, e depois que ela foi deixar assim, quer dizer, isso é muito sério. Baracho, quais são outras situações onde o luto acontece? Eu falei de algumas aqui, né? O final de um relacionamento amoroso é o muito falado. Quando se perde alguém, então, que não está mais entre nós, né? Por exemplo, quando os filhos saem de casa, que para alguns é a síndrome do ninho vazio. Tem pais que não dão conta de ficar sem os filhos, até se separam e não consegue, vai atrás dos filhos, vai atrapalhar os filhos ainda, vai incomodar, depende dos pais, né? Não todo mundo atrapalha, mas alguns atrapalham sim. O filho vira função na vida dos pais. E se o filho entender que ele é responsável pelo bem-estar até matrimonial dos pais, ele não faz a vida dele. Quer dizer, a saída dos filhos da casa, quando o filho casa, vai estudar, enfim, sei lá. A aposentadoria, claro, tem que ter o luto. Há quem se prepare mais, há quem se prepare menos para isso, fica imprestável, se acha imprestável. Não estou fazendo nada. Aí se é o homem aposentado, meu Deus do céu, a mulher que aguenta ali em casa, o cara fica doido dentro de casa, né? Perda do emprego também, remanejamento. Eu lembro de um caso de uma pessoa que foi remanejada na escola, foi mandada assim, sem sua vontade, para uma outra escola. De um dia para o outro a pessoa surtou porque não deu conta, estava acostumada naquele lugar. Então, remanejamentos também, o luto acontece nisso. Tem luto que é a seco, né? Agora começa alguma coisa, nem estava na agenda, não estava na agenda, né? Mudança de cidade, mudança de estado, mudança de país, né? Deixando para trás os amigos, a rotina, as paisagens que era acostumado. Então, tudo isso, né? Então, tudo isso. Eu lembro quando meu filho foi morar fora, ele foi embora de casa, ele ficou fora de casa 3 anos. E eu lembro que eu senti mais que a minha esposa. Minha esposa levou de boa, assim, a situação. E eu fiquei olhando na sacada, assim, 1 ou 2 dias, mas também durou 1 ou 2 dias. Depois já me reinventei e pronto, né? Mas há quem não se trate disso. Perda de uma imagem idealizada de si mesma, questão corporal, né? Perda da segurança financeira dada pelos pais, aí tem que ser o ser. Eu lembro de uma pessoa que eu escutei tempos atrás que ela falava isso, ó, meu pai falou assim, agora você escolhe, agora é você que bate o martelo. Por mais que era tudo que eu queria, que meu pai me enche o saco, a mãe enche o saco, mas agora eu tenho que bater o martelo, agora sou eu. Então é aquela ânsia de desejar e o tédio de possuir, né? O desejo assusta, né? Eu falo que eu quero uma coisa e quando o quero vem eu não fico pirado, né? É o que o Forbes perguntava naquele livro dele. Você quer o que deseja? Você quer o que deseja realmente? A gente fala que quer um monte de coisa, né? Mas eu desejo isso que eu quero? Nem sempre, né? Então, vamos lá.
A importância do luto. O luto é fundamental para a saúde psíquica. Por quê? Permite a pessoa se reconciliar com a realidade da perda. Abre espaço para novas relações, novos projetos, novos sentidos. Ajuda a pessoa a integrar a experiência, tornando-se mais forte e madura. Olha a importância do luto. O luto, ele é criativo. Ele é criativo porque vai ensinar a pessoa a lidar com a falta. E da falta surge o desejo, lembra? E o desejo gera movimento. O ser que não deseja não se movimenta. Só que para ter desejo tem que ter falta. O desejo só acontece porque tem uma falta para poder saciar, né? Então, surge o desejo, surge o movimento e novas possibilidades de existir. Viver o luto é ir em direção a novas possibilidades de existir. E não tem hora que isso é o mais necessário para a nossa vida? Novas possibilidades de existir? É isso, né? Eu lembro quando eu morava num apartamento e eu não fazia nenhum barulho assim. Eu morava num apartamento pequeno, eu, minha esposa e meu filho. Nós estava dormindo. Quando veio a vizinha, batia com a vassoura, de baixo para cima. Gritava, interfonava. O que estão fazendo barulho? Um dia a gente nem estava no apartamento e ela falou que era nós que estava fazendo barulho. Aí eu fui ver com o pessoal do prédio, o pessoal contou que ela enchia o saco de todo mundo, na verdade. Olha, foi difícil viver aquele luto de ter um vizinho xarope, de ter um vizinho que, olha, a gente não estava fazendo nada. Então, tem até nisso, tá? Nas convivências relacionais tem também o luto, né? Enfim, o luto não é fraqueza, mas o luto é humanidade. E olha só, elaborar o luto é aceitar que a vida é feita de perdas. E mesmo assim podemos encontrar novos sentidos, novos amores, novas formas de estar no mundo. Então o luto é para novas possibilidades de existir e novas formas de estar no mundo. E eu recomendo um livro da Judith Viorst chamado Perdas Necessárias. Vou colocar no próximo story aqui a capa dele, da edição atual que foi lançada e a edição antiga. O que você achar é igual. E é muito bom esse livro, tá? Ela fala que a vida consiste de perdas e são necessárias para o nosso crescimento, quer dizer, para viver o luto. Eu vou colocar depois na sequência aqui, no story, esse livro e o que eu falei agora há pouco do Jorge Forbes. Você quer o que deseja? Que é um livro bom também de você ler, tá bom? Então, e é assim, ó. Se você até quiser o da Judith, eu tenho em PDF aqui, eu posso te passar. Só me dá um direct aí que eu mando pra você, se quiser, tá bom? É isso aí, pessoal. Então o luto é a possibilidade de criatividade. O luto é uma experiência humana, faz parte da vida. Mas o luto não é o fim. O luto, na verdade, é o começo. É o recomeço da nossa vida. Obrigado a você que participou até aqui. Se você perdeu o começo dessa live Desembaraxando, volte e assiste tudo. E se você lembrou de alguém que está precisando pra caramba ver um conteúdo desse, que está num processo de luto e não quer fazer renúncia, porque não é fácil, manda para ela. Manda para ela assistir agora, que ela possa ver esse conteúdo quanto antes, tá bom? E agradeço muito a você pelo seu carinho, pelo seu empenho em nos acompanhar em mais uma live do Desembaraxando, tá bom? Beijo para você, valeu! E até o próximo Desembaraxando. Perdeu o começo? Volta a ver tudo agora. Tchau, até mais.